Cadê a essência que estava aqui? Será que eu tenho o pior emprego do mundo? Ou será que os empregos estão transformando as pessoas nas piores pessoas do mundo? Sei lá, vira CEO que você vai saber. Eu sou a Roberta. Eu sou o Rogério Valentim. E eu sou o Luiz Gustavo. E esse é o Conversa de CEO. Maravilhoso. Boa, hoje com 2 CEO, hein, Robertinha? Por falta de um, você tem 2. Não, e assim, ó, eu tô empolgada, tá? Porque hoje o papo aqui vai ser profundo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença do Luiz Gustavo. Agradecer nada, não faz mais do que obrigação. Tinha que vir mesmo. Né? Faz tempo que já tô prometendo, né? Essa conversa de CEO tá pra sair faz tempo, né, gente? Eu tô aqui por causa do cara, vou contar a história. Então. Tem história, Gustavo, tem história. Antes da história toda, ele é o sócio fundador da Codirect. E o Rogério tem uma informação importante para contar para o público, né, Rô? Pô, a gente não fala isso o tempo todo, às vezes a gente acha que as pessoas sabem, né? Mas o Tavo foi o co-founder do EAG. Olha verdade. só. Quando o Marcelo começou o EAG aqui, eu tava lá em São Bernardo, cuidando da Luma e tal, quem foi o sócio fundador com o Marcelo foi o Tavo. É verdade. Aí depois o Tavo acabou saindo. Até o nome EAG, né? Ele vem de empresa autogerenciável. Foi uma ideia que eu tive, porque quando eu conheci o Marcelo, imagina, o cara morava em Floripa, andava de barco durante a semana, tinha uma empresa que funcionava sem a presença física dele, na época o home office era algo super escasso, e ele estava aqui perambulando, eu tinha na época uma startup, eu falava, cara, esse cara tem uma empresa autogerenciável, né, que funciona sozinho, sem ele existir. Aí eu comecei a bater nessa tecla com ele, quando a gente se aproximou e decidiu montar o EAG, eu falei, não, Marcelo, tem que ser empresa autogerenciável, e daí depois ele foi obrigado a ressignificar o nome porque deu a sensação que era uma empresa autonegligenciável, né? Mas na época a gente veio dessa reflexão, falei, nossa, esse cara tem a vida que eu sempre quis ter. E criou um método, então tá, muito obrigada. A vida que eu sempre quis ter, disseram eles. Eu vou ser rico, disseram eles. Vai ser legal. CEO, eles disseram. Vai ser tranquilo, eles disseram. Não, mas então, até aproveitar para começar assim, eu estava conversando esse final de semana e a gente estava falando sobre a vida do CEO, né? A sensação que as pessoas podem ter é que o CEO é aquele cara que ele não faz nada porque o trabalho dele é mental. Mas, na verdade, o CEO é o que tem a maior responsabilidade da empresa. Ele é o primeiro a ser afetado por todas as decisões que ele mesmo toma. Sim. Né? E, se algo dá errado, ele é o primeiro a ser afetado negativamente também, né? A gente estava falando justamente sobre o peso que é ser um CEO. Tudo tem ônus e bônus, né, Roberto? Exatamente. O título é bem legal, né, CEO. Mas o cara é o chefe do executivo, cara. Ele é responsável por fazer... Por fazer as pessoas, por fazer as pessoas executarem, então... E assim, hoje, até por um perfil geracional, existem diferenças de como que as pessoas executam as coisas. E daí, dependendo da faixa etária do CEO, por exemplo, isso daí já tem um desafio de... A minha faixa etária de liderar uma faixa etária anterior à minha. Ou posterior à minha. Cara, é um desafio. Ou liderar alguém da minha idade. Então, isso tudo é um desafio porque tu precisa abraçar o universo da pessoa e trazer ela para o teu universo. Então, o desafio de ser um CEO, de fato, é assim, o cara tem que ter uns parafusos a menos para escolher ser CEO, não é possível. Pois é. Eu cheguei nessa conclusão. Isso aqui para mim tá certo, com certeza. Tem que estar meio solto dentro da caixa ali, porque senão Tem que estar não totalmente vai. fora né, da cara? caixa. Mas essa é uma conversa interessante, porque assim, você precisa ter um propósito muito claro para fazer o que você está fazendo, para ter resiliência para superar todos os obstáculos que acontecem no dia a dia. Porque às vezes me dá a sensação que o time ou até os meus clientes me olham e falam assim, nossa, o Tavo, né, que é o meu apelido, o Tavo, nossa, esse cara não tem problema na vida pessoal. Não, a questão é que tu vai blindando a vida pessoal para tu fazer o que precisa ser feito no dia a dia, porque todos nós temos problemas. É como se não tivéssemos, né? Quem tem família tem problema, não tem jeito. Quem tem contatos, convivência com outras pessoas tem problema. Você sabe que esses dias eu estava conversando sobre promoção com uma pessoa e aí eu estava falando exatamente isso, cara. Sabe qual é a diferença agora? Agora você vai entender na pele
que você vai ter que demitir alguém, que você vai ter que decidir quando essa pessoa vai tirar férias, que você vai brigar pelas datas de férias, que você vai decidir... Bom, nesse cargo não tinha orçamento, mas enfim, a gente tem que decidir orçamento, decidir férias, decidir se investe ou não investe, decidir que, cara, nós vamos naquele caminho ali, ó. Aí você vai convencer uma galera de ir naquele caminho com você. Se chegar lá, a gente pisar na merda, e a galera vai pisar na merda junto com a gente. Cara, na hora que você tem o poder de fazer isso, é onde o jogo começa a mudar de verdade. E aí que você para de dormir. Né? E é fácil, é fácil. É porque assim, pisar na merda é fácil. Não, tomar decisão Quero ver ruim. limpar. Não, É isso aí. É, porque eu lembro uma vez que eu tinha um gestor de tráfego na minha empresa e daí existia a possibilidade dele se tornar o líder dos gestores de tráfego da empresa. E daí, só que assim, a pessoa que está na escalada corporativa, que não tem noção de como é que funciona uma empresa, ele olha e pensa que a gestão de pessoas é o único caminho de crescimento dentro da empresa. E daí eu falei, cara, você pode crescer numa carreira em Y. Carreira em Y é você ou se tornar um mega especialista em gestão de tráfego, a ponto de você, sei lá, gerenciar uma verba de 50, 100, 200 mil reais por mês. Você se torna uma referência no assunto, ou você vai ser o cara que vai liderar outros gestores de tráfego e vai ajudar eles a performar, se organizar e etc, etc. Aí ele falou, não, eu quero liderar pessoas, porque parece mais inspirador e bonito liderar pessoas. Aí eu expliquei isso para ele. Eu expliquei, cara, você vai ter que demitir, você vai ter que contratar, você vai ter que ter responsabilidade se a galera fizer merda. Vai ter que dar feedback. Vai ter que dar feedback, vai ter que organizar a vida da pessoa, vai ter que organizar esse setor, vai ter que interagir com os outros setores, porque se o seu funcionário faz besteira e está interagindo com outros setores, a responsabilidade é sua de ir lá e comprar essa briga e no final das contas dá tudo certo com outros setores. Ele parou, olhou... Não quero liderar, não. Pensando bem. Esse negócio não é pra mim. Mas é que isso é uma coisa muito antiga, né? Acho que a gente cresce, a nossa geração cresceu muito com esse negócio de, tu é assistente, depois tu vira analista, depois tu vira coordenador, depois tu vira supervisor ou supervisor coordenador, e aí tu vira gerente. Perfeito. Gerente de pessoas. E não é bem assim que funciona na prática. É real isso. E as empresas são assim, e algumas empresas, a própria administração, né, a própria diretoria pensa da forma que promover para agregar salário. Aí transforma um excelente executivo, né, um excelente executor num líder péssimo, né? Perde o especialista para um líder horrível. E acontece, irmão, já cometemos esses erros também no passado. Né? Hoje a gente tem os nossos treinamentos, formação de liderança e tal. A primeira coisa que a gente olha é, cara, qual que é o teu interesse? É realmente ser líder ou você está querendo um salário maior, né? Se for salário, cara, a gente vai ter outro tipo de treinamento para você, não é esse aqui. Enfim, então a gente faz uma filtragem aí, porque isso realmente... E é um problema das empresas hoje, isso. Mas tu vê que é uma velha máxima, né? Promova um excelente especialista e ganha um péssimo líder. E daí você perde um ótimo especialista, ganha um líder horrível. Tipo... É muito louco porque... E no fim você perde tudo, porque até o líder horrível você vai perder, porque no fim você não vai aguentar a pressão nem o cara. Não, e o mais louco é o seguinte, tipo, sabendo disso... Eu promovi excelentes vendedores a líder de vendas, excelentes analistas a coordenadores, porque, cara, tu fica tão entretido ali naquela ideia fixa de que talvez o único caminho de crescimento para a pessoa seja gestão de pessoas, e ele acaba acreditando nisso, que por mais que você às vezes dá um treinamento, mas tem que ter uma análise de perfil antes para você ver se essa pessoa tem minimamente condições de liderar outras pessoas. É que normalmente a pessoa não pensou direito no assunto, ela pensou direito, ela quer o desafio, porque todo mundo quer crescer e ela entende que aquele é o único caminho para ela. Sim. É muito louco isso, porque assim, ele quer o desafio ou ele quer o status? Entendeu? Porque é bonito chegar no almoço de família e dizer, mãe, agora eu sou gerente. Né? É diferente dizer, mãe, agora eu ganho X. Não, mas mais do que isso, mãe, eu sou gerente. Mesmo que o salto salarial seja muito baixo. Ela não vai entender o que é. Agora, se tu falar que tu é gerente, a mãe vai entender. Nossa, meu filho é gerente, olha só. Ele vai falar pras amigas, né? Ele lidera pessoas, ele foi promovido. Agora fala assim, mãe, eu sou analista 1, agora eu sou analista 3.
Para a mãe não quer dizer nada, ou a mãe, agora eu me tornei um especialista na minha função. Então, é um negócio cultural esse crescimento corporativo. E é difícil tu criar uma Porque no fim uma do química. dia, como que é o nome disso mesmo que eu falo? É gente, né? E gente é complicado. É complicado. Sabe que Gente, é isso aí complicado. É o terceiro pé do tripé. É complicado, é o mais importante. E ainda acho que é onde... Eu não sei se em outras culturas também, né? Eu nunca fui gestor numa empresa norte-americana vivendo nos Estados Unidos, né? Eu chuto que os caras têm os mesmos problemas, são semelhantes. Claro, aí você vai ter o problema na cultura, mas eu não sei como é. Eu não tenho essa vivência de ter feito isso lá. Mas olhando para o que a gente vê aqui, né? Ainda é o nosso maior problema. E quando você vai olhar a fundo, é o problema que todo mundo está atacando menos. Porque o cara só fala, eu tenho problema de gente. Meu, se você faz... E não Pô, se você investe em entrar na gente. tua imersão e pedir para as pessoas levantarem, quem tem problema com gente aqui? 100% das pessoas vão levantar a mão. 100%. Aí você vai olhar, quanto você está investindo para desenvolver gente? Metade cai. O que você está fazendo dentro de planejamento para desenvolver gente? Pá. Caramba. Qual foi o último treinamento? E aí você fala, cara, por que o problema é gente, né? E às vezes a gente cai mesmo assim em falácias de, cara, eu também tenho problema de gente. Claro, gente sempre vai ser um desafio, não necessariamente um problema. Amanhã eu vou fazer uma visita, né? Hoje nós estamos gravando aqui, é quarta-feira, é isso mesmo? Amanhã é uma quinta-feira e nessa quinta-feira, eu não sei que dia que vai pro ar, eu tô indo fazer uma visita na Luma. Todo mês eu vou lá na Luma visitar e tal. E eu vou produzir um conteúdo, porque a gente cai nessa falácia, cara, e de verdade eu não tenho esse problema que o mercado tem. E eu quero mostrar isso, porque a gente fala disso. Massa. Né? Então eu vou mostrar aos meus gestores, cara, que tem menos tempo comigo, tem 19 anos que trabalha comigo. Eu tenho problema de retenção. Cara, tem uma geração aí que trabalha, que treina e tal, e se eu tô treinando o cara e o cara tá se desenvolvendo, ele tá evoluindo, eu não tenho problema porque o cara saiu. O meu problema é eu não criei oportunidade pro cara que eu tô formando dentro de casa. Perfeito. Então a gente precisa crescer. A gente precisa olhar com seriedade. Eu acho que você pensa igual, a gente precisa olhar com bastante seriedade. Claro. O que a gente está fazendo em torno do problema e não chamar a causa final do problema. Então a gente realmente tem um problema de gente. Ah, não tem gente pronta no mercado. Tá bom, ficar reclamando disso vai resolver o quê? O que a gente tem que fazer, cara? Eu tenho despachante, cara. Quem que sonhou aqui em ser despachante quando crescer? Eu já vi os caras sonhar em ser engenheiro, ser advogado, ser arquiteto, ser videomaker. Meu filho quer ser influencer, cara. Agora ele mudou de ideia, quer ser engenheiro de software. Acho que ele tem uns amigos que estão estudando lá e tal, ele tá curtindo a ideia. Beleza, é um sonho, é palpável, né? É um negócio que é legal. Ninguém sonha em ser despachante, cara. Eu tenho que formar essa galera. Então, eu aprendi que ficar aqui reclamando não vai mudar nada. Ou a gente investe nas pessoas de verdade e vai desenvolver as pessoas para o que a gente precisa, ou a gente vai passar o resto da vida reclamando que não Mas tem... é interessante isso que tu falou, Rô, porque ninguém tem o sonho de ser despachante, porque a maioria das pessoas nem pensa nisso como uma carreira. Às vezes, como a maioria das pessoas não pensa na carreira em Y, porque elas foram doutrinadas a seguirem um único caminho. Aí a gente entra no assunto desse episódio, finalmente, depois de 20 minutos de episódio, né? Que é as pessoas estão fazendo as coisas sem propósito. Sei, ninguém sabe. A minha palestra é Jogar para Vencer, você já assistiu, né? Claro. Eu tenho que contar essa história. Vou fazer um parênteses aqui. Tem vários parênteses que a gente vai fazer aqui, né? Na montagem a gente só vai... Tem uma convivência enorme com o Tavo. Desde quando eles começaram o EAG, a gente sempre se encontra e tal, e troca ideia, e fala das coisas que gosta, do que a gente concorda, do que a gente discorda. Teve um dia que a gente estava conversando, o Tavo falou, pô, por que você não aparece mais? E você tinha que falar essas coisas, porque é legal isso aí e tal. Não, Tavo, eu sou o cara do bastidor. Ele falou, para de comer merda, ele falou pra mim, alguma coisa assim. Aí eu tomei até um choque com aquilo, eu olhei e falei, puta merda, velho. Eu fui comentar. Coach do Rogério. Não. Eu fui comentar com a galera aqui dentro, falando, pô, você acredita que o Tavo falou pra mim que eu tenho que mostrar a cara, que eu tenho que palestrar, que eu sou o cara do bastidor, eu gosto de estar com o time, veia pulsando aqui no pescoço e não sei o quê. E aí olharam pra mim, o Arthur na época, né? Se estiver assistindo, Arthur, você também tem responsabilidade. Ele falou, ele tem razão. Vamos fazer e tal. Pô, então, se eu palestro hoje, né? E aí, lógico que o Tavo me deu a oportunidade de fazer a minha primeira palestra, foi lá na empresa do Tavo, na Codirect, fui palestrar para um time de empresários lá e tirar esse lance de fazer as coisas só para dentro de casa.
E comecei a fazer fora, comecei a produzir mais conteúdo e tal, e aí tô aí, cara. Mas tem uma sacada disso tudo, né? Eu falei esse lance que ele tá comendo merda na frente da Dani, então tem isso um também, terceiro elemento ali me apoiando a esposa. E aí me obrigou a fazer o processo, e foi bem legal. Então, bom... Então tu era ignorante no assunto, né? Eu era ignorante no assunto. Agora botaram luz no assunto. E aí, eu venho aqui e aí não perdi minha essência também, né? Tal. Eu não fiquei inventando um quadrante em volta do todo pra fazer. Eu venho aqui falar daquelas coisas que a gente conversava atrás das câmeras, que você falava que era legal. Falei, então vamos falar isso na frente das câmeras, então. Porque assim, até na figura do EAG, tu e o Marcelo têm responsabilidades diferentes, né? O Marcelo tem um lance mais visionário, tu tem um lance mais executivo, e a maioria dos empreendedores, dos empresários que acompanham o trabalho de vocês, eles são barriga no balcão. Então gera uma identificação com a tua história muito maior, né? Porque assim, o Rogério é bem isso, é das pessoas, e grita, e joga as pessoas pra cima, e não sei o quê, e vai lá e faz, e acontece, e tem aquele negócio de sabe, aquele perfil de vai empurrando e fazendo as coisas se moverem. Essa é a energia dele. As pessoas olham isso e falam, cara, é isso aí que eu preciso, é esse cara que fez e deu certo, entendeu? Tipo, eu acho a história do Rogério super inspiradora, do cara que veio de baixo, começou como office boy e tinha o sonho, e desde os primeiros dias dele ele falou que seria o presidente da empresa e conquistou isso, e tipo, por muito alinhamento cultural e, cara, resiliência de fazer o que precisa ser feito. E esse é o tesão de conhecer o bastidor da tua história. Então, eu acho que isso faz parte da essência de todos os negócios que vocês construíram. Teve sempre lá um Rogerião, né, fazendo pau roncar, e isso, pô, isso é inspirador para quem tá olhando, de fora. Porque, de fato, assim, quando eu conheci o Marcelo, eu tinha uma visão sobre o fato. Quando eu conheci o Rogério, eu falei, agora tudo faz sentido, né? Aquela visão que eu tinha do Marcelo, falei, pô, tem essa figura aqui que complementa a história, porque, né, tinha um hiato na minha visão, quando eu olho e falo, pô... Como é que da idealização aconteceu, de fato? Então, assim, precisava dessa figura de extrema confiança, de extrema capacidade de execução, de extrema lealdade. Então, pô, isso é uma receita que dá certo, porque não existe empresa autogerenciável para uma empresa que tem um turnover absurdo. Se tu tem gerente mudando todo ano, cara, não vai ter empresa autogerenciável nisso. Construir a relação pessoa-trabalho a ponto de virar... O sonho do autogerenciável, na verdade, ele só é possível porque são as pessoas certas fazendo as coisas certas com confiança. A gente sabe o que a gente tem que fazer porque a gente aprendeu, né? É isso aí, bem direcionado. O Tavo falou sobre essência, e eu queria muito que vocês trouxessem essa visão de vocês, porque a gente começou o episódio falando justamente sobre o meu emprego de repente virou o pior emprego do mundo. O Tavo contou uma história aqui no bastidor que eu queria muito que tu contasse para a audiência, porque eu acho que é uma realidade, Tavo, e não é só dos funcionários. Sim. Eu acho que chega um momento que o CEO, o dono da empresa, tem vontade de largar tudo e se demitir. Mas como é que tu se demite da tua própria empresa? Foda, né? Eu fui palestrar lá pro Possebon, e aí teve uma pessoa que levantou a mão e falou, algum dia você já pensou em desistir? Eu falei, olha, nos últimos tempos, talvez 3, 4 vezes por semana. É lógico, né? Desistir não é uma opção, né? A gente fala isso porque, pô, o peso da responsa, o dia a dia. Algo porque, segura vocês aí, né? Tem dia que a noite é né, meu irmão? E aí as pessoas não estão com coragem de vir falar isso aqui na internet. Só que a realidade, tá? Você sabe bem disso, que tem dia que a noite é cara, eu acho que a gente tem que dividir isso com o empresário, porque quem tá assistindo a gente e vendo a realidade... isso aqui é vida real. Não dá pra convencer o cara que só tem coisa linda, só tem coisa boa. Tem o lado difícil da coisa. E a gente tem que passar por isso, E até por ter passado por isso, ganhamos a casca. E aí hoje a gente tenta fazer ser um pouco mais fácil. Mas, meu amigo, a gente pode ensinar o caminho. Você vai ter que dirigir, você vai ter que passar pelos buracos e vai acontecer. Porque eu vejo assim, né? Hoje problemas que há 5, 10 anos eram gigantescos, hoje eles são pequenos porque você superou esse problema. Eu tenho um lado meu que às vezes é meio esotérico até. Eu fui numa astróloga.
E ela falou assim, ó, Gustavo, nesse período do ano de 2025 você vai passar por problemas muito sérios, mas nada que você já não tenha superado antes, então você já tem as ferramentas internas para resolver. E assim, eu gosto de ouvir essas coisas, mas eu ouço desconfiando, né? E quando eu passei pelo processo, eu lembrei daquela conversa com a tal da astróloga, eu falei, caralho, velho, não é que ela estava certa, eu passei por um perrengue desgraçado, só que eu já tinha as ferramentas para superar e eu já tinha superado o mesmo problema de formas diferentes. Eu olhei e falei, cara, que interessante isso. Então, puxando o gancho para a tua pergunta, tipo, empreender é algo que exige ter um propósito muito forte. Tipo, se você não tem algo muito forte que te faz todo santo dia levantar e querer superar, mesmo com vontade de desistir, que esses dias um amigo meu perguntou, Gustavo, por que você empreende? Eu falei, cara, porque eu não tenho opção não empreender e não dar certo e não fazer acontecer. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não, né? E mais do que isso, assim, tá até tirando a parte inspiradora, porque isso daí é super inspirador. Nossa, eu não me vejo fazendo outra coisa, porque o nosso trabalho é um trabalho legal. De tudo que eu me vejo fazendo, essa é a melhor opção. Que é legal transformar a vida das pessoas. Pô, a pessoa, porque assim, você entra no canal do YouTube lá da minha empresa, tem lá 200 empresas que multiplicaram o faturamento por 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pô, parece mais um case que vai pro ar, mas se você olhar que às vezes uma dentista que ganhava 50 mil por mês passa a ganhar 100 mil por mês, meu amigo, a vida dela mudou completamente. Só que parece mais um case que tá no ar, que teve o seu resultado multiplicado, etc. E quando eu tenho esses baixios, né, que eu tenho vontade de mandar tudo pariu, eu vou lá, pego o meu canal do YouTube e começo a olhar um por um. E eu vou lembrando das pessoas, vou lembrando dos desafios Aí, saiu, veio dela. daqui, deixa eu pegar esse melado. Né? E daí eu começo a reforçar o meu propósito. Eu olho isso e falo, caraca, é para isso que eu empreendo, é para isso que eu passo toda aquela cretinagem nas noites mal dormidas, etc., para olhar e falar, é isso que eu tô fazendo, isso faz valer a pena. Deixa eu dividir um negócio com você. Vamos lá. Isso daí que você tá falando faz sentido, né? Mas eu não posso mentir. Cara, eu nunca tive o pior emprego do mundo, sabia? Quando você fala assim, pô, a gente fica a noite toda sem dormir, eu me imagino no seu lugar, cara. Eu ajoelho no chão, eu peço pra Deus, me dá o caminho e circula pela casa, aí você dorme, a cama tá quente, a cama tá gelada, aí o cobertor incomoda e é essa sensação. E o empresário que tá assistindo, ele sabe que essa é a sensação. É uma loucura. Mas eu nunca saí de manhã de casa triste porque eu ia fazer o trabalho, sempre feliz e grato, porque sempre foi o que eu quis fazer. A gente não pode misturar o que a gente quer Perfeito. com a tristeza de passar pela dificuldade. A gente passa pela dificuldade, a gente tem o pior emprego do mundo pelo momento. E não pela falta de amor e o prazer de fazer o que a gente faz. É que a gente gostaria de fazer o que a gente faz e ter o resultado melhor possível. E às vezes a gente se perde pelo que a gente não sabe. Ou porque a gente não refletiu sobre por que a gente faz o que a gente Mas faz. Peraí, é sério mesmo que você tá aqui assistindo Conversa de CEO e ainda não se inscreveu para a Imersão EAG? Então me dá 1 minuto, é o suficiente para eu convencer você a tirar sua empresa do caos. Na metodologia EAG Educação, você aprende a organizar a sua empresa a partir de uma base sólida, cultura, liderança e gestão. São 3 dias imersivos com muita prática, onde você vai estar comigo, com o meu sócio Marcelo Germano e centenas de empresários que também decidiram tirar a sua empresa do caos e seguir no crescimento. Te vejo lá. Mas sabe que eu já me perdi nessa dinâmica? Certas vezes eu tive o pior emprego do mundo no meu próprio negócio, que era algo que era conectado com o meu propósito, só que em algum momento o meu negócio perdeu a essência. Então, por exemplo, a minha essência, a essência do meu negócio está muito no acompanhamento, no bunda com bunda aqui, sentar, resolver os problemas, dar as soluções, dar o direcionamento, ajudar o cara a ganhar energia para ir lá e ter o resultado. E chegou um momento que eu comecei a olhar demais para o mercado e olhar de menos para a minha essência e eu acabei me perdendo. Então, chegava segunda-feira eu falei, cara, vou ter que ir para aquele inferno daquele lugar trabalhar. Mas, olhando para trás, os momentos que eu tive isso foram os momentos que eu me distanciei da minha essência, entregando meu propósito. Então, a essência é importante para você não se desconectar daquilo que você é e do que te dá tesão de fazer, entendeu? Então, vou dar um exemplo, né? Eu já tive agência.
E eu não sou um cara sistemático, disciplinado, organizado. Tipo, tu é muito mais do que eu. Eu sou um cara people, né? Então, se eu ficar o dia inteiro me conectando com pessoas, eu termino o dia energizado. E, né? Robertinha. Você dá um processo na mão da Robertinha, é a mesma coisa que dar um sorvete na mão de uma criança. Vai se lambuzar inteira e não come o sorvete. E daí, tipo, quando eu tinha agência, cara, eu tinha lá 100 e poucos clientes simultâneos. Eu tinha que entregar 400 artes por dia para sei lá quantos clientes. 400 não, né? Mas era, sei lá, mais de 2, 3 mil artes por mês que eu entregava. Gente, se eu não tivesse uma máquina perfeitamente encaixada, uma arte gerava dor de cabeça do inferno na minha vida. E eu, por não ser um cara extremamente organizado por natureza, eu sou um cara que gosta de criar processos e padrões. Mas eu não sou o cara que faz isso daqui rodar. Nossa, o Tavo tá me descrevendo. Né? Eu estou me sentindo. É porque você é da criatividade também. E daí, quando eu me forcei a ser esse cara que não tem que fazer os processos rodar, Aí eu entrei você em conquistou sofrimento. o pior emprego do mundo. Eu conquistei o pior emprego do mundo, porque eu me distanciei daquilo que eu sou, Mesmo amando o propósito. o propósito. Olha só que louco. Então, tipo... É interessante, você vê o ponto de vista, né? Eu, pelo contrário, né? O que precisava era o que eu podia entregar do meu melhor. Mas é que Mesmo é um não cara dando do muito foco. resultado, eu tinha foco, eu queria organizar, fazer direitinho. E era essa demanda que eu tinha para trabalhar. O foco é tão Então, grande meu foco foi que nisso. o problema, ele não te desmotiva. Ele te atrapalha, obviamente. Claro. Mas tu não mistura. A Vivi às vezes relata, meu, de vez em quando a gente tem que arrumar um problema, pô, já quando eu tava mais tempo não, ela fala, a gente tem que arrumar um problema pra ele, que senão a gasolina acaba, ele murcha, quando não tem problema ele murcha. Não que eu gosto de problema, eu não gosto de problema, mas ter a ação de organizar, fazer, colocar pra girar ali é legal pra mim. Claro. E tem gente que, eu vejo você, cara, teu semblante muda quando você fala disso. Ficar ali no processo, fazendo acontecer, poxa. Mas produzir 1000 artes, cara. Eu entrava em sofrimento. Agora, por exemplo, ver as pessoas orquestradas, isso era o meu tesão. Agora, Faz muito sentido. ficar ali organizando. Dessa planilha, sai pra essa planilha, que sai pra essa planilha, e todos os checklists têm que estar rodando, e bate o olho e não sei o quê. Pô, a minha especialidade, pra quem não sabe, eu sou formado em sistemas, eu trabalhei muitos anos com qualidade de software, e eu tive a primeira certificação nível avançado em qualidade de software do Brasil. E eu sou o louco dos processos. Ele é copy, hein, Roberto? Ele escreve bem pra caramba a copy. O Tava é inteligente pra fazer as copies, faz umas sacadas boas. E daí, só que eu não sou o cara... Botar ele aqui no Não, estamos aceitando novas propostas de trabalho, né? Mas o lance é, eu não sou o cara que vai fazer rodar aquele processo. Eu crio o processo e eu orquestro as pessoas, mas aquele ajuste fino no dia a dia para garantir que tudo vai correr bem, eu sofro com isso. Tu gosta de até pensar como o processo vai funcionar do início ao fim. Ó, Mas uma vez só, tá bom, funcionou. Agora, Funcionou. toca aí, ó. Agora toca e melhora. Fiz o carro, vocês que dirijam. Então, por exemplo, e entendendo esses padrões, por exemplo, eu tenho um sócio que é o Evandro, que ele é um cara muito mais voltado a tarefas. Ele é um cara introspectivo, mais voltado a tarefas, embora ele fale super bem em público, ele é o cara do marketing da minha empresa, mas ele é um cara processual. Então, os times volumosos da minha empresa, que é a parte de atendimento ao cliente do setor comercial, sou eu que lidero. Por quê? Porque se deixar, ele esquece de conversar com as pessoas no dia a dia. E você sabe, o setor comercial, atendimento ao cliente é energia constante. Então já chega lá, já faz bagunça, já xinga um, já faz piada com outro e já movimenta aquela energia. Então esse é muito o meu perfil. Meu sócio é o oposto. Ele tem que ter times, pequenos birôs, e ele faz funcionar que nem um relógio aquilo lá, porque são poucas pessoas, poucas coisas, ele está tudo dentro do controle dele. Então, por exemplo, ele lidera o time de gestão de tráfego e marketing. Cara, ninguém melhor do que ele para fazer isso, porque é uma atividade processual que exige atenção aos detalhes, etc. Já não é muito a minha praia. Não sou um cara muito atento aos detalhes, por exemplo. Então, é legal porque você começa a entender essa dinâmica e você vai sabendo quem que vai sentar em cada cadeira
do negócio, porque daí não gera sofrimento no dia a dia, porque daí ficava, vamos supor, em outros tempos, ficava ele reclamando que eu era desatento aos detalhes e eu reclamando que ele era desatento às pessoas. Os dois entrando em conflito e falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu cuido das pessoas, tu cuida dos detalhes e seguimos felizes no processo. E daí a dinâmica entre os sócios começou a funcionar. Então é mais um dos elementos que faz a gente estar dentro da nossa essência, entender o que a gente é bom. Porque para mim, o negócio é uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Tu vai fazer a tua terapia e o negócio ele vai te dar ferramentas para tu mergulhar profundo de quem tu é, daquilo que tu faz bem e etc. Então, para mim, isso é a base da dinâmica empresarial. E vocês acham que esse processo ele é longo? Aí a gente joga caneta. Se você não está prestando atenção nisso agora, você não aprendeu nada. Não entendeu nada. Gente, pelo amor de Deus. Não, é muito legal ouvir isso. Uma, porque a gente tem conversas praticamente que diárias sobre esse tipo de tema. Mas é interessante pensar nisso, né? O quanto hoje temos pessoas em lugares que elas querem estar pelos motivos errados. E o pior de tudo, Tavo, sabe que o empresário não sabe? Muitas coisas eu vejo que é falta do detalhe de entender para onde eu tô indo e o que eu quero fazer. Se eu pergunto para as pessoas, o que é vencer para você? Eu já fiz essa pergunta centenas de vezes, até por conta da palestra, por conta de ter me identificado com o livro e tal. Eu nunca vi um cara que chegou e de bate-pronto respondeu, tirando vocês, a gente tem a convivência, a gente tem uma formação parecida e tal, mas as pessoas não sabem explicar o que é vencer. Ou tem vergonha de falar que vencer é atingir um número financeiro. Se for isso, você pega no coração do cara, ele não tem coragem de assumir isso, cara. Eu tô fazendo isso porque eu quero ficar rico. Qual é o crime em falar isso? Cara, não tem problema nenhum. As pessoas têm essa dificuldade. E o empresário, ele não tem noção de que ele montou uma empresa e um dos motivos que ele decide montar a empresa é porque ele quer resolver o problema de alguém e ele quer ter o poder de definir a hora que ele vai fazer isso, o momento e o jeito. Aí o cara tem o poder, você é empresário que montou a empresa, você fez por isso. Você tem o poder de decidir e aí você se coloca numa posição de que não tem escolha. Não pode se colocar numa posição de que não tem escolha. E aí aqui a gente já tratou de vários aqui. Tinha um que não queria ser o CEO da empresa. E ele estava se martirizando, há anos se martirizando. Fiz a empresa porque eu queria fazer diferente do meu pai, porque eu queria fazer outra coisa e tal. E o barato do cara era comprar a matéria-prima que fazia a empresa dele funcionar. Isso é extremamente estratégico para ele. E ele, mas eu tenho que ser o CEO. Aí um dia aqui falando com ele, cara, eu já ouvi você falar isso mais de uma vez. Eu falo, por que você tem que ser o CEO da sua empresa? Aí ele não soube dar resposta. Eu falei, mas me fala, você tem tanto que ser o CEO, você tem tanta convicção, me explica por que você tem que ser o CEO. Porque eu sou o dono. Tá bom, o dono você não precisa deixar de ser mesmo, porque foi você que fundou, você é o dono da empresa. Isso vai ser difícil ser, a não ser que você venda ela. Você quer vender a sua empresa? Não. O que você ama fazer? Eu não sei. Vai ser o comprador da sua empresa, contrata um CEO profissional. Cara, parece que eu abri um mundo para ele. E o cara ficou feliz da vida, inclusive foi fazer o que faz em outro país, porque ele tinha o sonho de estar com os filhos fora, estudando fora, não sei o quê. E aí ele descobriu que tinha uma pessoa que era o sonho da pessoa ser CEO e a pessoa era preparadíssima. Ele pôs o melhor CEO para a empresa dele no cargo de CEO, ele foi fazer compra, a pessoa ficou feliz da vida, a empresa cresceu e ele foi fazer a compra que era o que ele gostava. Ele tem o poder de decidir isso. Por que nunca usou antes? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Cara, eu tenho a minha empresa e se eu quiser ser o cara que fica sentado sem fazer nada. Eu continuo sendo o dono da minha empresa, mas eu ponho as pessoas que sabem fazer. E aí eu tenho o meu propósito de mostrar onde que eu quero chegar. Porque ter o propósito é uma sacada difícil de se ter. Claro. E esse foi o primeiro passo que o cara deu. E aí ele tem o poder de tomar decisão e não toma. E eu vejo que isso é uma dualidade entre a autoestima de, cara, eu posso ir lá e dar conta de ser o CEO, e o sentimento de autoimportância. Eu digo que são dois extremos, né? A autoimportância e a autoestima. A autoestima é tipo, cara, eu sei das minhas fortalezas, mas também sei das minhas fragilidades. A autoimportância é, eu sou bonzão. E daí esse cara acaba sendo centralizador, esse cara acha que ninguém pode fazer melhor do que ele e ele acaba entrando em sofrimento. Então, esse sentimento de autoimportância que faz ele dizer, cara, mas ninguém pode ser o CEO no meu lugar. Então isso nem passa pela cabeça dele até ele ser questionado por um cara que ele respeita. Fala, tá, mas por que você não pode ser só o comprador da sua própria empresa? Então, uma posição digna também, né? E importante. Verdade.
Não, e estratégico para o negócio do cara, mas o lance dele achar que ele é a única pessoa para fazer aquilo vem de uma arrogância tão grande. E você vê, e o cara não percebia isso, e ele percebeu. Mas é porque alguém, ele precisa... O que eu percebo, a gente empresário, a gente cria um negócio porque a gente não quer ter chefe. Mas a gente não sabe não ter chefe. Então a gente precisa de alguém para quem a gente vai abaixar a cabeça. E muitas vezes é pro Rogério que eu ligo quando eu falo, Rogério, ó, o tempo fechou aqui. O que você faria no meu lugar? Não, faria isso. Eu vou lá, abaixo a cabeça e faço. É simples assim. Então você precisa ter alguém... É maravilhoso, gente, ter uma orientação tranquilizadora. Assim, Perfeito. como quando a gente é criança, a gente pede socorro pra mãe, pro pai da gente. É acalentador saber que tem alguém pra te orientar, né? Por isso que o Rogério diz que a gente não precisa sofrer sozinho, né? Não precisa. Por isso que eu vejo até para os clientes do EAG são dois momentos, né? O momento da inconsciência e o momento da consciência que ele precisa de direcionamento. O momento da inconsciência, o cara vai numa imersão, passa a ter consciência, né? Tem aquela frase que depois que você vê, você não consegue desver. Então, pô, você vê, você abre o universo do EAG. Cara, existe empresas que têm cultura. Pô, se eu boto os meus valores na empresa, eu atraio talentos com pessoas que pensam parecido comigo. E parece que é mágica, né? E é mágico, na verdade. E daí tem um outro universo, tá, beleza, já sei que isso aqui, que a vida precisa disso para funcionar, mas eu vou ter os desafios práticos do dia a dia e eu preciso de alguém para quem eu tenho que baixar a cabeça. Então você precisa de um mentor, você precisa de alguém que você vá respeitar. E para isso que é fundamental, né, fazendo jabá do EAG, é fundamental você ter alguém que vá te dando esse direcionamento, porque as pessoas são arrogantes de achar que só ela tem a resposta, só ela tem a solução, que o modelo de mundo dela é o único modelo de mundo. Mas, Rogério, você não sabe que na minha cidade... Daí tu fala, no meu negócio, Deus, eu ouço isso mais, mas no meu negócio, teve uma vez que o negócio do cara era tão ruim que eu falei pra ele, você muda de negócio, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu falei, então você ama tanto o que você faz e tá falando mal do seu negócio? Vamos olhar pra coisa boa que o seu negócio te traz. Você domina. Eu não tô querendo discutir a parte técnica com você, até porque eu já vi que você domina. Eu tô falando pra você olhar pra parte estrutural, pra parte gerencial. Cara, você fez isso e você pode ser feliz com isso junto. Não tá ligado ser infeliz, né? Parece que o cara tem que ser infeliz no trabalho, né? Pariu. Não, mas é verdade. Meu, a gente pode trabalhar e se divertir, cara. É verdade, é divertido. Tem os problemas, é o dia a dia. É como família, cara. Você ama a tua família, você não quer fazer outra coisa a não ser estar junto com eles. Mas tem os momentos difíceis, tem os momentos... Claro. Mas você pode se divertir e você pode ter problemas. E tá tudo certo, e conviver nesse mundo todo. Vão coexistir. Sim. Não, eu lembro o primeiro processo de coaching que eu fiz, sei lá, em 2014, a pergunta que aquele coach fez para mim na época foi: que tipo de exemplo você quer ser para as pessoas? Eu falei, cara, o exemplo de que pode ter sucesso e pode ser feliz. Sucesso financeiro, sucesso de reconhecimento, sucesso de qualidade de vida. E eu também posso ser feliz, porque assim, meu pai, ele foi um executivo de sucesso, mas na minha visão ele não era tão feliz, né? Morreu cedo, aos 56 anos. Aí eu olhava e falava, tá, será que eu posso ter o sucesso que meu pai teve empreendendo e ainda assim ser feliz? Ainda assim, pô, chegar e dizer para os meus filhos, falar, cara, papai ama o que faz, papai vai lá transformar a vida das pessoas. E eu percebo que é possível. É possível quando você dá o significado certo para o seu negócio. Né? Uma ferramenta do EAG que eu acho incrível é o farol. Né? No farol você vai determinar qual que é a sua habilidade única e o que te dá energia dentro da empresa. Velho, foca no que está verde no seu farol e vai ser feliz, porque não tem nada mais infeliz do que 60%, 80% do seu dia você fazer atividade cretina que não tem nada a ver com aquilo que vai fazer o negócio crescer e te dar prazer. Então, cara, para mim, empreendedorismo tem que ter felicidade. A maior parte do tempo, agora, não ter a ilusão que é 100% do tempo. Daí é o que minha mãe chama de síndrome de Poliana, né? De achar que o mundo é lindo, que o mundo é belo e não sei o quê. Se não tiver dificuldade, como que você sabe o que é a facilidade também, né? Ficar revoltado, né? Quando o mundo não se mostra. Exato. Não lindo, não belo. Essa é a... Gente, a gente precisa encerrar. Porra. Gostou, né, Robertinha? Baita papo, né? Eu queria muito que o Tavo contasse o motivo dele ter virado empresário, além da inspiração do pai dele. E eu quero fechar com uma pergunta bem capciosa para vocês dois.
Eu acho que não é nem se é. E quando a pessoa percebe que ela está perdendo a essência, que ela está se desviando, como faz para voltar? Tá, vou responder a primeira pergunta, né? Por que eu comecei a empreender? Muitas pessoas à minha volta admiram e comentam da minha ambição. Pô, sou um cara ambicioso, sou um cara que desde muito cedo, desde criança, eu falava, mãe, eu vou ser milionário, eu vou ganhar muito dinheiro e etc. E minha mãe... Né? E minha mãe, com muita crença com dinheiro, fala, meu filho, esse negócio de ser milionário, pra quê? Eu falei, não, mãe, tem que ter bastante dinheiro e não sei o quê. E hoje, olhando, né, a minha criança queria ter muito dinheiro para que eu tivesse meus pais mais presentes, porque eles trabalhavam bastante, a gente teve uma infância, nunca faltou nada, mas teve muitos desafios financeiros, né? Mas o motivo pelo qual eu comecei a empreender é porque eu queria ter uma empresa onde as pessoas tivessem prazer de trabalhar. Tipo... A minha última experiência profissional foi numa multinacional brasileira, em 2007, que eu trabalhei nessa empresa. E, cara, era um ambiente tão infeliz, mas tão infeliz, que no dia que eu pedi demissão para abrir o meu próprio negócio, na época eu trabalhava com tecnologia, eu fui abrir uma fábrica de software, né, que era o que eu sabia fazer na época. Vendi essa fábrica em 2012. Mas no dia que eu pedi demissão, eu lembro, o escritório devia ter umas 70 pessoas aqui, a sede de Florianópolis. Sem brincadeira, umas 20 vieram falar comigo e dizer, cara, que bom que você pediu demissão. Eu me sinto preso nesse emprego. Eu lembro até hoje uma menina baixinha, loirinha, de olho claro, bem bonitinha, ela pegou no meu braço, assim, me olhando no fundo do olho e falou assim, que bom que você tomou essa decisão, eu queria estar no seu lugar. Daí eu falei assim, o que te impede de pedir demissão? Eu estou presa nesse emprego. E aquilo me doeu na alma, eu falei, caralho, velho. É assim que você se sente, Robertinho? Mas eu olhei aquilo e falei, cara, eu preciso criar um ambiente onde as pessoas tenham prazer de trabalhar. Porque quando eu olho uma pessoa infeliz na minha empresa, eu sei que ela está desconectada da cultura e eu sou a primeira a demitir ela. Porque quando você demite a pessoa para o mercado, eu já vi o Marcelo falando isso e eu demorei para entender o que eu ouvi o Marcelo falando, que assim, você vai demitir uma pessoa infeliz da sua empresa para ela ser feliz em outra. E não tem nada de errado. E trazer alguém feliz para esse buraco de infelicidade. É isso, porque assim, cara, eu falava para os meus funcionários... Porque você tira, né? Você tira o cara que tá errado aqui e põe o cara certo. Olha que legal, o cara certo no lugar certo. E esse cara que tava no lugar errado, ele vai achar um lugar certo para ele. Todo mundo vai ficar feliz. Porque assim, porque a pessoa, ela tem esse estigma de, eu sou a pessoa errada. Eu lembro até hoje, para quem não sabe, eu morei na Austrália, trabalhei de garçom lá há muito tempo. E eu lembro que eu fui trabalhar num restaurante italiano e o meu chefe chegou para mim e falou assim, Gustavo, posso te falar uma coisa? Você tem inglês bom, você é um cara educado, mas você não nasceu para fazer isso. Vai fazer outra coisa da vida. Cara, e aquilo no dia me doeu, né? Porque eu precisava pagar os boletos, né? A Austrália é um país super caro. E daí ele pegou, me deu meu paycheck e eu fui para casa, daí eu fui assim, caraca, cara, eu não sirvo para fazer isso. Então eu fiquei achando que eu era a pessoa errada, mas de fato, se eu olhar para trás, velho, eu não sirvo para ser garçom. Eu serviria para fazer várias outras coisas, né? Trabalhei, por exemplo, em obra lá, super me dei bem em obra, mas para garçom eu não servi. Tem o Zé que trabalha com nós aqui que foi pedreiro pra caramba. Não, eu fui pedreiro lá, pelo menos lá na Austrália, né? Ganhava em dólar, o que me ajudava. Mas brincadeiras à parte, tipo, cara, foi tão libertador olhar para trás e ele me dar aquele recado, porque eu passei a olhar para o emprego como um ambiente onde eu pudesse fazer algo que me dava tesão. Tipo, cara, eu posso trabalhar em uma coisa e ser feliz e ser alguma coisa que tem a ver comigo? Pô, vou lá. Entendeu? Então, ter recebido aquele soco na boca do estômago que pareceu uma notícia tão infeliz na época, foi uma notícia que norteou toda a minha tomada de decisão. Então, tipo, a Codirect hoje é minha 6ª empresa e parece que a cada empresa que eu abri, fechei, abri, vendi, né, morreu, eu fui acertando cada vez mais para estar sempre mais próximo da minha essência. Todas as vezes que eu decidi entre fechar um negócio ou vender aquele negócio, etc., eu tomei uma decisão que me aproximava dos meus valores, da minha essência. Eu falei, caraca, então eu não posso estar distante disso porque não tem preço que pague você fazer uma coisa que te dá prazer, mesmo que tenha desafios. Então, cara, para mim, assim, felicidade no ambiente de trabalho é imperativo.
E o que eu acredito por felicidade não é, minha empresa tem escorregador, mesa de ping-pong. Não é isso. Para mim, felicidade é todo mundo estar em flow. O que é estar em flow? É alta habilidade com alto desafio. Você pegar uma pessoa que é muito boa e jogar ela para... né? Na nossa expressão, para comer merda. Porque a pessoa ela vai olhar aquilo e vai falar, cara, isso daqui é o que me energiza. É aquela pessoa que vai chegar em casa para a família e vai falar, tô exausto hoje, mas eu produzi pra... Essa, para mim, é a pessoa que tá com tesão fazendo o que tá fazendo, entendeu? E eu sou super contra fazer hora extra na minha empresa. Falo, gente, ó, deu o horário, vai viver a vida de vocês, vai ter qualidade de vida, porque amanhã eu quero vocês com tesão aqui trabalhando. E produtivos, né? As pessoas têm que estar produtivas no horário, né? Então, para mim essa é a minha forma de enxergar. Pô, se você precisa trabalhar 10, 12, 14 horas por dia para entregar a sua função, tem alguma coisa que está disfuncional na sua função. Então, você precisa se melhorar com o ser humano, você precisa ser uma pessoa melhor. Então, tá tudo bem, durante uma semana você está cobrindo alguém, tem alguma coisa muito específica acontecendo que fugiu da rotina. Agora, se é sua rotina trabalhar 12, 14 horas por dia, meu amigo, tá tudo errado. É verdade. Para você e para quem trabalha com você, né? Exatamente. Porque ninguém trabalha 14, 16 horas sozinho, né? Bom, aqui no EAG é o que a gente mais lida, né? Tu já passou por esse processo? Tu falou até que tu não lembra de ter não, de passar por problemas sempre, assim, não, né? Mas Nunca eu me senti perdendo a essência. Já me senti perdendo a essência, assim, mas tive a oportunidade de buscar ajuda na hora certa para voltar para a essência. Eu não vou chamar isso de humildade, não. Eu reconheci... Desespero. Acho que desespero é uma boa palavra. Mas eu aprendi... Cara, que engraçado. Meu sogro tem um negócio muito engraçado que ele fala, quanto mais rápido você entender qual o problema que você tem, mais rápido você pode agir para a solução. Perfeito. Então, reconhecer que tem coisa que a gente não sabe, reconhecer que a gente não tem habilidade. Então, na hora que eu percebi que eu não sabia o que fazer ali, não adianta bater cabeça, eu busquei ajuda, sem a menor vergonha. Por isso que eu falo que buscar ajuda é força. Buscar ajuda é força, cara, porque eu fiquei menos tempo dentro do problema. Então, perfeito. Mais rápido eu resolvi sofrer menos tempo, entendeu? Então, eu fui forte em reconhecer o meu defeito. Porque é foda reconhecer que você não é bom no negócio, cara. Tem que olhar pro espelho, engolir e falar, cara, sou ruim nisso e tá tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar para ficar bom nisso então, e aprender e dar o próximo passo. Então, algumas vezes que eu me senti assim, eu busquei ajuda. Então, para responder a pergunta, como faz para voltar? Cara, primeiro passo é reconhecer que é doente. Vai pra dentro, né? Se você conversar com um cara que se tratou de alcoolismo e tal, as pessoas unanimemente vão responder isso. Primeiro passo, eu reconheci que eu tinha um problema com o álcool. Perfeito. E aí o segundo passo foi me tratar para resolver o problema. Então, o primeiro passo é reconhecer que você tem aquela fraqueza, que você não tem aquele conhecimento. Aí o segundo passo é procura ajuda. E é libertador. É libertador. A gente reconhece que a gente reconhece no que a gente é muito bom. E a gente reconhece naquilo que a gente não é bom. E geralmente, quando eu falo isso para as pessoas que acontece do jeito que eu falei, até porque eu sou mágico, né? Eu faço acontecer. E aí a pessoa fala, caramba, devia ter pensado nisso antes. Sempre que a gente olha, fala, pô, se eu tivesse visto isso antes, eu teria sofrido menos. Que falta tempo de conversa com o Rogério, né? O chato dele ser CEO é esse, né? Ele conversa com muita gente, não tem tanto tempo assim pra gente... Porque essas conversas... elas vão e voltam e elas normalmente não se resolvem na cabeça da gente em uma conversa só. É verdade. Ela vai, ela volta, tu dorme em cima Dorme em cima, né? Você dorme em cima do barulho. Gente, é isso. Muito obrigada, eu adorei esse Gostou, Robertinho? O Robertinho tá com o olhinho brilhando. Aqui, a gente vai ter que fragmentar o Tavo aqui, uns 5, 6 episódios. Se chamar de novo, ele volta. Volta. Ele vai ficar aí agora. Sempre um prazer, já me dá uma mesinha aí, né? Fala um pouco das redes sociais, fala um pouco da Codirect, quem quiser te encontrar, onde te procura. Legal. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Schroeder Vieira, sou um dos sócios fundadores da Codirect. Se quiser seguir a Codirect, @CodirectBR. A gente também tem um podcast no Spotify, Codirect. Só digitar Codirect lá, você vai encontrar nosso podcast. Tem nosso canal do YouTube com vários vídeos. O nosso trabalho é um trabalho de melhoria de marketing e vendas, posicionamento para negócios convencionais, né? Se você tem uma clínica, um escritório de arquitetura, uma loja, um supermercado, um restaurante,
ou se é o tipo de negócio que a gente ajuda, porque todo mundo quer ajudar e-commerce, startup, infoproduto, a gente ajuda o negócio convencional mesmo, a gente já faz isso há mais de 10 anos. E quem quiser me seguir no Instagram, @TavoSchroeder, vai ter que descobrir como é que se escreve Schroeder, boa sorte. Que a gente se vê. Em algum lugar aqui na tela, gente. Muito obrigada, Tavo. Obrigado. Mais uma vez, gratidão. Valeu. Valeu demais. É um prazer. E a gente se vê na semana que vem. Se Valeu. Deus quiser, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.